quem não acreditar no sobrenatural não pode ler esse capítulo aqui. Por quê? Porque Paulo, aqui ele está tratando de dois tipos de dons. Ele está tratando dos dons sobrenaturais, que na verdade eles só acontecem dentro de uma esfera divina, como por exemplo, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, discernimentos de espírito. E esse que eu vou falar daqui a pouco não se dá no viés humano. Já imaginaram essa palavra de sabedoria, essa palavra do conhecimento? Alguns estudiosos falam que é penetrar na própria mente de Deus. Então perceba que aqui você tem os dons sobrenaturais, que na verdade eu posso dizer que eles são o âmago dessa estrutura desse texto. Mas o apóstolo São Paulo, nesse mesmo capítulo, quando você segue a leitura, ele vai falar lá no versículo 28, sobre os ministérios, que aí você tem a palavra diaconia, você tem a palavra serviços. Primeiro você tem carisma, que apontam para os dons do Espírito Santo, e você tem diaconia, que são os serviços, ministérios. E aí você tem aqui os ministérios que envolvem o pastor, que envolve o mestre, que envolve o apóstolo, que envolve o evangelista. Alguns supõem, quando Paulo diz procurai os melhores dons, alguns teólogos, inclusive Donald Stamp, eles dizem que quando Paulo fala dos melhores dons, que na verdade ninguém pode classificar qual o melhor dom, qual o maior dom, porque todos vêm do Espírito Santo, mas eles dizem que nessa categoria, os dons ministeriais, como por exemplo, aí no 28, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, ele diz que priorizando o ministério, eles dizem que aparece aí o dom de apóstolo, o dom do mestre, como sendo prioritários para levar a igreja à edificação. Porque lendo Efésios 4, 11, 12, aí a Bíblia diz para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o ministério de pastor, o ministério do mestre, o ministério do apóstolo, que hoje figura como sendo missionário, na verdade é bem expansivo dentro dessa particularidade, ok? Então, o que eu quero dizer aos nossos queridos irmãos é que para se acreditar nisso aqui, só se realmente você for espiritual. Se você não for espiritual, você não vai crer, você não vai aceitar, você vai dizer que isso aqui foi lá para o tempo dos apóstolos. E eu já disse aqui que a minha Bíblia não é museu. Eu não acredito em uma Bíblia que para cada etapa ela tem um período para a sua eficácia. Eu não acredito assim. Eu creio que o Deus que operou lá no Velho Testamento com Moisés é o mesmo Deus que opera hoje. E quando se fala dessa operosidade dos dons, que alguns dizem que esses dons cessaram, você pega a história, bem aí século XVIII mais ou menos, você vai ver George Miller, você vai ver John Wesley, você vai ver Moody, homens que foram usados poderosamente com esses dons. Então, eu creio na operosidade e atualidade dos dons através da igreja, para o benefício do corpo que é a igreja, ok? Então, se você não crê no sobrenatural, você não vai crer nos dons de curar. Se você não crê no sobrenatural, você não vai crer no dom de falar línguas, variedades de línguas, discernimentos de espírito. E hoje, o Espírito Santo nos usa, por exemplo, discernimentos de espírito. A Bíblia nunca diz que nós vamos ter tudo, que a Bíblia ela vai explanar tudo para nós. Não, tem coisas que nós desconhecemos. Aí vem o Espírito Santo nos usando com o dom de discernimento para saber se determinado ensino ou doutrina ou alguém ou um profeta está sendo verdadeiro ou não. Então, o Espírito Santo, ele nos usa com isso. E nós não podemos descartar essa ação sobrenatural de Deus. E o grande problema hoje
de alguns crentes falarem assim: ah, esse pastor aí não crê nos dons, não crê no poder. Sabe por quê? Porque não lê Bíblia. Quem lê Bíblia vai entender claramente que Deus usa, que Deus abençoa, mas que tem a palavra dele, que é o alicerce correto para nós entendermos as coisas, ok? Então nós precisamos analisar isso para não criarmos confusão. Alode energemata dinameon. O que você tem aqui? A outro. Aqui a outro é dado pelo Espírito Santo. E quando você pega essa palavra que aparece aqui no texto, energemata, operações, essa palavra operações, ela é muito importante nós falarmos dela aqui, que na verdade ela fala daquilo que traz resultados. Essa palavra aí, ela trata de resultado de uma operação. Então, quando você pega essa expressão energemata, ela está falando de algo que traz resultado, aquilo que foi feito. Aquilo que foi feito. Mas logo em seguida você tem a palavra dunamis. Essa palavra dunamis, ela é a palavra poder. Se você analisar Atos 1:8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está aqui, deixa eu só conferir aqui esse texto convosco, para que a gente entenda bem direitinho a palavra de Deus. Atos capítulo 1, verso 8. Vamos analisar isso, ok? Para que a gente analise bem. Atos 1, 8. Está aí, ó. Dinamim, poder. O interessante é que essa palavra dinamim ou dunamis, essa palavra, ela fala de capacidade, habilidade, poder. Mas essa palavra também, ela aponta, na tradução que eu fiz aqui, ela aponta para poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres. Milagres. Prestem bem atenção que a palavra milagres, ela aqui está sendo entendida como, olha aí, como dinameon. Dinameon. Se você analisar essa expressão milagres, como o próprio texto está traduzindo, fala de capacidade, fala de poder, fala que o Senhor habilita alguém para operar milagres. Se você pega o teólogo David Lean, quando ele escreve sobre isso, ele diz o seguinte: a operação de maravilhas consiste em dois plurais: dunamis, façanha do grande poder sobrenatural, energema, resultados eficazes. Ele diz que o Espírito Santo, ele capacita alguém com poder que dá proteção, provisão e capacidade para expulsar demônios e para alterar certas circunstâncias. Isso é muito interessante. Alterar certas circunstâncias, ou até juízo, até pronunciar juízo, sentença. Vocês já imaginaram o que é esse dom de operação de milagres de Deus, do Espírito Santo em nós? Isso é muito sério. E é maravilhoso. Inclusive, David Lean diz que a manifestação do reino de Jesus, quando ele veio a essa terra, foi na demonstração de poder e de maravilhas. Quando João pergunta: és tu mesmo que havia de vir, ou temos que esperar outro? Jesus não foi mostrar argumentos lógicos. Ele diz: olha, vai dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Prestem bem atenção que tudo isso aí é caracterização do dínamos.